Aleluia. Só o comecinho de tanta coisa boa nessa noite. Quero dar as boas-vindas para você. Se puder ligar uma luz aqui ao meio. Queria que você desse boa noite, boas-vindas para quem está aí. Diga, seja bem-vindo no nome de Jesus. Aleluia. Olha quanta gente bonita. Pode ser só uma luz ao meio, tá bom? Uma mesinha aqui, por favor. Quem puder trazer uma mesa para apoiar minha Bíblia. Aqui a gente está em reforma e agora a gente está... Quem é bom faz ao vivo. Maravilha. Agora parece que ficou mais longe, assim, para ver as pessoas desse meu lado direito, do seu lado esquerdo. A gente está muito feliz, fechando esse ano. Obrigado, Rodrigo. Nós queremos trazer uma palavra breve. Eu não sei se eu chamo ela de uma pregação ou de uma pregadinha, quem já ouviu meu sobrinho aí. Israel Subirá, sempre tem as pregadinhas dele. Mas eu quero compartilhar algo que está no meu coração para a gente finalizar esse ano com algumas coisas que eu creio que a gente precisa trazer para a nossa vida. Não é apenas um ano que está começando, é um ano que está terminando. E eu tinha preparado uma palavra que ela estava mais vinculada a começar o ano. E essa semana o Senhor mudou meu coração e eu vou ganhar essa briga aqui. Com esse iPad, aleluia, ganhei. Eu tinha essa palavra no meu coração e eu fiquei pensando, que ela poderia ser diferente. Eu guardei ela por outro domingo. Amanhã, vira para alguém e diz, amanhã não tem culto. Por favor, avisa. Não apareça às 10 horas. Você vai cultuar a Deus sozinho se você vier. Tá bom? Como o culto vai terminar tarde, a maioria, ou se não todos, vão estar jantando com alguém, ou com a própria família, ou familiares, ou amigos. Então, nós decidimos que amanhã nós estamos... sem o culto pela manhã. Mas no outro domingo, que vai ser o nosso primeiro domingo com o culto do ano, eu quero te dizer que eu tenho uma outra palavra que era para essa noite, mas que ficou para depois. E eu quero trazer essa palavra para que você possa tomar uma decisão nessa noite. A gente está muito feliz, eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que é de casa. Para você que está nos visitando, muito obrigado. Falei com algumas pessoas durante o dia hoje, amigos, gente que está passando pela cidade, gente que eu não vi ainda, que talvez esteja aí no meio. E eu quero compartilhar com você que antes de abrir o ano novo, feche o velho. Porque a gente, às vezes, querido, a gente quer que coisas novas venham para a nossa vida, mas a gente não encerra ciclos de várias coisas que nós temos, ciclos de coisas que estão abertas na nossa vida. E eu quero falar de maneira bem simples, 3 pontos que vão fazer você parar para pensar. E Eclesiastes capítulo 3, a maioria de vocês conhece esse texto. É um livro de sabedoria. Então, eu fui buscar no livro de sabedoria um texto que pudesse mostrar para a gente o que a gente deve fazer e qual é o tempo que a gente deve encarar. Mesmo que faltem poucas horas para o final do ano, é claro que pode acontecer de você entrar no próximo ano, daqui a algumas horas, com coisas do ano velho. Mas, como diz aquele ditado, adeus, ano velho. Feliz ano novo e adeus, ano velho. Mas não é só o ano, não é só o tempo, não é só a passagem. São as coisas que podem estar nos amarrando em alguns lugares que a gente não deveria permanecer. Então, a Bíblia nos traz um conselho sábio, dizendo, em Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 3 apenas, o capítulo é muito rico, mas nós vamos ficar só com os 3 primeiros. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Repita comigo, propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Então, existe o tempo para cada coisa e há o propósito. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Eu estou mais já para a segunda parte do versículo. 47, eu sei que não parece, estou com cara de 46. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Preste atenção, a Bíblia, às vezes, ela parece que está falando coisas estranhas, Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Vou dar um exemplo. Às vezes tem uma amizade que você plantou, mas hoje ela já não frutifica mais na sua vida. Tem coisas que você plantou na sua vida achando que seria um meio de você ter uma profissão e um meio de sustento, de ganhar a vida, e hoje talvez não seja mais. Então tem o tempo de plantar, tem o tempo de arrancar até o que plantou. O texto continua dizendo no versículo 3, tempo de matar e tempo de curar. Por que matar? Tempo de levar um negócio até o fim, você acabar com aquilo.
Então, eu administrei o orvalho.com durante 14 anos, e uma das coisas que a gente mais amava, a gente teve que matar. Tinha uma revista chamada Orvalho, a revista de estudos bíblicos, a gente enviava para a casa das pessoas, a gente tinha um orgulho daquela revista, era tão linda, mas ela levava o resultado da empresa, né, para o buraco, porque não se pagava. E um dia a gente tomou a decisão, a gente vai ter que tirar esse produto para que os outros sobrevivam. Então, tem tempo de matar, tem tempo de acabar, mas tem tempo também para curar, tem tempo de você restaurar, tem tempo de você trazer de volta aquilo que está perdendo vida, está perdendo cor, está perdendo alegria. Então, tem tempo para tudo. E o texto continua dizendo, tempo de derrubar e tempo de edificar. Então, querido, antes de começar o ano novo, eu quero convidar você a fazer uma reflexão que não cabe nessa noite, é um recado rápido, mas que você vai ter que levar para a sua casa, você vai ter que levar para a sua vida, vai ter que levar para as suas análises e se perguntar o que eu preciso fazer na minha área pessoal, na minha área conjugal, na minha área de paternidade, de filiação, que eu preciso fazer na minha área profissional, na minha área amorosa, e olhar esses versículos e pensar, né, que tudo tem um tempo determinado, e além desse tempo determinado, há também um propósito debaixo do céu. Eu creio que a virada de ano é um tempo onde a gente pode olhar para trás, pensar como a gente aqui, como igreja, quantas coisas nós alcançamos nesse ano de 2022, aleluia? Não só como corpo, mas como indivíduos, como famílias, tantas bênçãos para contar, mas a gente tem que olhar também aquilo que a gente não alcançou, aquilo que a gente não conseguiu executar, aquilo que a gente não foi feliz de chegar num destino, né, suave, que a gente planejou, que a gente gostaria. E o mesmo livro de Eclesiastes, eu quero usar mais 2 textos, pelo menos, o capítulo 7, versos 8 a 12, dizem assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, e aqui é o destaque, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca, com sabedoria, isso perguntaria. Versículo 11. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem, o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então, a sabedoria é a gente analisar o tempo que Deus nos deu, analisar o hoje, o ontem, a semana, o mês, o ano, e a gente tentar encontrar, como eu falei, antes de abrir o ano, feche o velho. Antes de abrir o novo ano, feche o velho ano. Né? Enterre certas coisas que precisam ficar no passado. Você pode dizer amém para isso? Para você estar pronto para o novo, para você estar pronto para o ano que vem, para a nova temporada, para começar ou recomeçar. E mais um texto para embasar, Eclesiastes capítulo 8, versos 5 e 6 diz, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Se a gente aprende a guardar os mandamentos do Senhor, Jesus diz que quem guarda os mandamentos o ama, então a gente vai poder, né, não passar pelo mal, não experimentar. E aí um texto que eu falo muito, e você já deve ter ouvido, a parte B desse versículo diz, o coração do sábio discernirá, conhecerá, identificará o tempo e o modo. Então a gente tem que identificar se o tempo da gente matar, o tempo da gente derrubar, o tempo da gente tirar, é esse o tempo. Talvez 2022 trouxe coisas tristes na sua vida, marcas negativas, e você ainda está vivendo elas. Aconteceu lá no dia 1º de janeiro de 2022, estamos no dia 31 de dezembro, você pode estar ainda pensando naquilo que aconteceu. Irmão, vira a página, amém? Deixa para lá, let it go. Você precisa deixar as coisas irem embora da sua vida, especialmente aquelas que precisam literalmente morrer. Porque quando, de novo, o sábio diz, o coração do sábio, né, o sábio que escreveu, discernirá o tempo e o modo, ele diz, porque para todo propósito há tempo e modo. Esse é o tempo da gente avaliar aquilo que a gente está carregando, que a gente não pode entrar no próximo tempo de Deus na nossa vida com isso ainda. A gente precisa deixar isso para trás. Ele diz, porque o mal do homem é grande sobre ele. A gente tem a tendência de segurar coisas que entristeceram o nosso coração. A gente tem a mania, às vezes, de se apegar em sentimentos, em coisas que a gente precisava já ter deixado
para trás. Então, a gente precisa eliminar o que é ruim, a gente também precisa eliminar, às vezes, até o que é bom. Por exemplo, se você participa dessa igreja, você está vendo um espaço novo ali, amém? Está vendo? Era bonitinho ou não era? Quem tem filho que ia ali na escola bíblica, que tinha salas preparadas, tinha uma que era uma floresta, outra era o fruto do Espírito, a outra era o fundo do mar, e a gente teve que derrubar até o que era bom para ficar ainda melhor. Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus temos o outro lado, salas maiores, salas melhores, mas aqui, quando a gente estava desmontando com a equipe, deu um dozinho. A gente parou, ficou olhando para as pinturas na parede, pensando que as crianças olhavam aquilo, e a gente falou, move on, a gente tem que ir para frente, a gente tem que deixar até o que foi bom para trás. Então, queridos, preste atenção, o bom é o pior inimigo do ótimo. Às vezes você está que nem aquele cara que falou assim, está ruim, mas está bom. Não, se está ruim, não está bom. E se está bom, pode ficar melhor, né? E a gente precisa olhar para o novo ano, renovar as nossas esperanças, ver que as coisas que Deus tem para nós é melhor do que já aconteceu, amém? Por isso o salmista, o escritor aqui, não é salmista, mas o sábio, ele diz que não é bom, não demonstra sabedoria, a gente fala, os tempos bons passaram. Não, querido, o melhor de Deus ainda está por vir, amém? Pode não ser do nosso jeito, pode não ser do nosso cálculo, pode não ser do jeito que a gente planejou, mas o melhor de Deus ainda está por vir. Então, a gente precisa eliminar muitas vezes, não só o que é ruim, mas às vezes até o que é bom. Até a natureza nos ensina isso, né? A cigarra fica lá cantando para trocar de corpo, a cobra troca a pele, e as árvores precisam ser podadas, precisam ser cortadas. A gente precisa deixar coisas para trás para a gente entrar naquilo que Deus tem. E eu quero falar 3 coisas rapidamente. Em primeiro lugar, busque hoje a Deus para encerrar, acabar com o que precisa ser feito hoje, no agora, no seu presente. Eu quero falar de presente, passado e futuro. Identificar no presente aquilo que a gente precisa definitivamente deixar para trás. Identificar no hoje, olhar a nossa vida e dizer, bom, fulano de tal devia para mim. Não vai dever mais, vai pagar não, vou perdoar. Sim, às vezes o maior lucro que a gente tem é a gente deixar algumas coisas para trás. Não é só dinheiro, não. Às vezes é aquela desculpa que nunca veio, aquela explicação, né, aquele bolo que você tomou, enfim, pode ser uma mentira descarada, uma omissão, uma suspeita. Deixa para trás. Amém, igreja? Vamos para frente. Então, busca hoje a Deus para encerrar aquilo que precisa ser agora, no seu presente. É interessante que eu passei a semana toda, minha voz não está muito boa, esse pó aqui da igreja me fez mal, mas acho que eu consigo até o fim, amém, aleluia. Essa semana toda eu tinha 2 desafios. Eu tinha que receber um dinheiro no Brasil e eu tinha que pagar algo para alguém que estava me demandando um acerto que eu não entendi aquilo como correto. Mas eu me dispus a sinalizar de boa vontade, a fazer um pagamento, e a coisa foi arrastando até quinta-feira. Nem pagava, nem recebia, nem pagava, nem recebia. Eu falava, Jesus, eu preciso fechar isso esse ano, eu preciso chegar no domingo, dia 1º, sem essas 2 histórias na minha vida. Corri, fiz de tudo, abri mão, andei a 2ª milha, andei a 3ª milha, e em vez de receber, eu decidi pagar primeiro. E paguei. Saiu ontem à tarde, né? Aliás, hoje é sábado, saiu na quinta-feira à tarde, graças a Deus, paguei, mas paguei antes de receber. Aí fechei. Falei, eu não quero essa história para o ano que vem, eu quero matar esse problema, é esse ano. Se a pessoa, você chegar no dia 1º e falar, mano, eu estou com esse problema desde o ano passado, olha que coisa horrível, não é? Por exemplo, vai chegar meia-noite e pouco, quando a gente acabar aqui, a última refeição foi no ano anterior. Meu Deus! É muito ruim isso. Mas eu falei, eu vou pagar. Eu não recebi, mas eu vou pagar primeiro. E paguei. Deus é bom demais, querido. Se você tiver com a mesma fé que eu, paga antes de receber. Posso ouvir amém pela fé? Hoje de manhã, quem tinha que me pagar, me pagou, aleluia. Eita glória! Quase igual o valor. Se não deu mais ainda. Falei, cara, Deus é bom. Então, irmão, paga antes. Sabe? Libera antes. Deixa aí, let it go, sabe? Move on, vai para frente, parte para outra, enterra. Às vezes a gente fica segurando umas coisinhas assim que a gente chama de picuinha e a vida não anda. Então, antes do ano novo começar, decida fechar o velho. Então, se você buscar o que Deus quer fazer, né? Salmo 19, 12 e 13. Quem pode entender, reconhecer, perceber os próprios erros?
Senhor, purifica, expurga-me tudo os pecados que me são ocultos. Vasculha a sua vida, pede ajuda para Deus, pede ajuda ao Espírito Santo, procura identificar aquilo que você precisa deixar para trás, que talvez nem você saiba. Então, se permita, ponto 2, cortar ou ser cortado, em relação ao passado. Identificar no presente para se livrar do passado. Por que cortar? Porque cortar, às vezes, é você eliminar, literalmente. Tem coisa que não dá mais, que tem carro que você tem que mandar embora. Não enganar ninguém, mas você tem que desfazer dele. Ele te dá dando problema, não é nem o dinheiro que você está gastando, é a encheção que ele te dá, a irritação que ele te causa. Né? Então, assim, deixa o dinheiro de lado. Dinheiro é um meio. Você pode dizer amém? Amém. Repita comigo. Dinheiro é um meio e não é um fim. Então, às vezes a gente está lá, não quer perder quinhentão, irmão. Perde o quinhentão e manda o problema embora. Faz que nem eu fiz essa semana, sabe? Então, se permita cortar, eliminar da sua vida. E Deus não fala sozinho. Deus usa pessoas. O problema é que a gente não quer receber daquela pessoa. Até os jovens estão cheios do Espírito. Deus fala, querido, Deuteronômio 17:6. E a Bíblia repete isso no Novo Testamento. Mateus 18:16. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se resolve toda a questão. Um dos documentos que eu assinei essa semana tinha que ter 2 testemunhas. Resolvido o problema. Não tem mais nada ali para ser questionado. Tinha testemunha. E às vezes um irmão, uma irmã, chegam 2, 3, falam, irmão, irmã, nessa área tu está pisando a bola. Nessa área está te faltando caráter. Irmão, nessa área aqui você não cumpre seus compromissos, você não tem palavra, olha, você não está sendo legal, enfim. Eu gosto muito de brincar e eu me exponho aqui, sem medo de ser feliz. Mas nas últimas semanas, umas 2 ou 3 pessoas falaram, pastor, você está exagerando a brincadeira. Aí eu tive que falar, perdão, irmão, vou falar o quê? Vai ficar dando desculpa, vai ficar pior. Eu falei, eu prometo que eu vou melhorar. Eu prometo que eu vou melhorar. Eu só vou continuar brincando, mas vou tentar não errar. E a gente tem que reconhecer, querido, sabe, que às vezes Deus não está falando com a gente com uma linguagem, grande, assim, alta, especial, particular, mas Deus está falando também através de pessoas na nossa vida. Amém, igreja? Provérbios 27:6. Melhores são as feridas feitas por quem ama você do que os beijos do teu inimigo. A gente precisa reconhecer que as pessoas querem nosso bem. Se elas estão falando com amor ou sem amor, pode ser uma segunda questão, mas a principal é que elas estão falando algo para nós. Deus está ajudando a gente a tirar algumas coisas da nossa vida. Terceiro e último ponto, se deixe podar e ser podado para o seu futuro. Essa é a palavra que eu vou trazer no domingo que vem. Para a gente começar o nosso ano diferente, para a gente começar com expectativas diferentes, posicionamentos diferentes, ações diferentes e resultados diferentes também. Amém, queridos? Principalmente e espiritualmente. Então, se deixe ser podado. João 15:12, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Galho ruim, ele corta. Ele poda. Galho ruim, ele corta. Galho bom, ele poda. Ele quer que a gente frutifique mais. Você já está frutificando em Cristo Jesus. Você pode dizer amém para isso? Alguma área da sua vida está frutificando. Espalhe isso para as outras áreas e deixa Deus levar você mais longe do que Ele já tem levado. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Graças a Deus, nós vamos ter mais um período de louvor. E eu queria, enquanto o pessoal chega aqui, eu queria lembrar você, querido, amanhã é ano novo. Renove a sua esperança, se perdoe se você não leu a Bíblia no ano que se passou. Deixa para lá e começa de novo. Começa por Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, vai até o fim do Novo Testamento, se você quiser, e depois você começa pelo Velho. Mas não deixa de conhecer a palavra de Deus e a sua vontade. Eu te peço isso no nome de Jesus e eu espero que você diga amém.